Eu sei o que quero realmente de Natal. Quero minha infância de volta. Ninguém vai me dar isso. Eu sei que não faz sentido, mas desde quando o Natal tem a ver com lógica? É sobre uma criança de muito tempo atrás e muito distante. E é sobre a criança de agora, que vive em você e em mim, esperando atrás da porta do nosso coração que aconteça alguma coisa maravilhosa. Robert Fulghum. Enquanto ouvia os participantes do meu seminário, fiquei impressionado com sua intensidade. 100 pessoas, em grupos de 6 ou 8, estavam nas salas. Cada grupo era autônomo, todos sentados muito juntos e falando em voz baixa. Era o segundo dia do seminário, portanto, já haviam estabelecido um bom grau de interação e troca de opiniões e confidências. Contudo, quando começaram, eram todos completos estranhos. Aproximei-me de um grupo. Ouviam atentamente o que dizia um homem de cabelos grisalhos. Ele lia uma carta escrita pela criança que vivia nele, para seu pai. Querido papai, quero que saiba o quanto me magoou. Você me puniu mais vezes do que o tempo que passou comigo. Eu podia ter suportado os vergões e os cortes se ao menos você passasse algum tempo comigo. Eu queria o seu amor, mais do que posso dizer. Se você tivesse ao menos brincado comigo ou me levado a um jogo de futebol, se ao menos você dissesse que me amava, eu queria que você se importasse comigo. Ele cobriu os olhos com as mãos. A mulher de meia idade ao seu lado acariciou ternamente sua cabeça. Um homem mais jovem segurou a mão dele. Outro homem perguntou se ele queria ser abraçado. O homem grisalho fez um gesto afirmativo. Outro grupo estava sentado no chão, uns com os braços em volta dos ombros. Uma mulher elegante de 70 e poucos anos lia sua carta. Mamãe, você estava ocupada demais com suas obras de caridade. Nunca tinha tempo para dizer que me amava. Só me dava atenção quando eu ficava doente ou quando tocava piano e a fazia ficar orgulhosa. Você só me transmitia os sentimentos que a agradavam. Eu só era importante quando a agradava. Você nunca me amou por mim mesma. Eu me sentia tão só. Sua voz se embargou e ela começou a chorar. O escudo de controle mantido durante mais de 70 anos começou a desmoronar com suas lágrimas. Uma adolescente a abraçou. Um jovem disse que ela podia chorar, que estava tudo bem, e elogiou a coragem dela. Passei para outro grupo. Um homem cego, de 30 e poucos anos, lia uma carta em braille. Papai, eu o odiava porque você tinha vergonha de mim. Você me trancava na garagem do apartamento quando recebia seus amigos. Eu nunca recebia comida suficiente. Estava sempre com tanta fome. Eu sabia que você me odiava porque era um peso para você. Você ria e me ridicularizava quando eu caía. Agora eu tive de me afastar. Sentia a raiva residual na criança ferida que mora em mim e queria chorar de raiva e de indignação. A tristeza e a solidão da infância eram insuportáveis. Como alguém podia se recuperar de tanta dor? Porém, no fim do dia, o ambiente era de paz e satisfação. Todos sentados lado a lado, alguns de mãos dadas, a maioria sorrindo enquanto fazíamos os exercícios finais. Um após o outro, me agradeceram por ajudá-los a encontrar sua criança interior ferida. Um presidente de banco, que opôs uma resistência aberta no começo do seminário, disse que tinha chorado pela primeira vez em 40 anos. Na infância, era cruelmente espancado pelo pai e havia prometido a si mesmo jamais demonstrar seus sentimentos. Agora, falava em aprender a cuidar do garotinho solitário que vivia nele.
Seu rosto estava mais sereno e ele parecia mais jovem. No começo do seminário, aconselhei a todos a tirar as máscaras e sair dos esconderijos. Expliquei que quando mantinham a criança interior escondida, essa criança ferida contaminava as suas vidas com crises de raiva, reações exageradas, problemas conjugais, vícios, desempenho prejudicial como pais e relacionamentos dolorosos e destrutivos. Eu devo ter tocado num ponto sensível, pois todos responderam de verdade. Olhando para aqueles rostos abertos e sorridentes, fiquei emocionado e agradecido. Esse seminário foi realizado em 1983. Desde essa época, tem crescido minha fascinação pelo poder curativo da criança interior. Há 3 coisas notáveis sobre essa criança que vive em nós: a rapidez com que as pessoas mudam quando fazem esse trabalho, a profundidade dessa mudança e o poder e a criatividade que adquirimos quando são curados os ferimentos do passado. Comecei a fazer esse trabalho há mais de 12 anos, usando um método improvisado de meditação com alguns dos meus clientes da terapia. Mas essa meditação teve alguns resultados dramáticos. Quando as pessoas finalmente entravam em contato com a criança que vivia nelas, era sempre uma experiência arrasadora. Às vezes, soluçavam incontroladamente. Depois, diziam coisas como: estive esperando toda a minha vida para ser encontrado por alguém. É como voltar para casa. Minha vida se transformou desde que encontrei a criança que vive em mim. Em razão dessas reações, criei um seminário de trabalho para ajudar as pessoas a abraçar suas crianças interiores. O seminário evoluiu com o passar dos anos, devido especialmente ao diálogo constante com todos os participantes. É o trabalho mais poderoso que já realizei. Seu objetivo central é ajudar as pessoas a eliminar a dor não resolvida da infância, mágoas por abandono, todas as formas de maus tratos, a negligência no atendimento da necessidade de dependência, essencial ao desenvolvimento da criança, e os problemas que resultam da disfunção do sistema familiar. Cada um desses pontos será estudado mais adiante. No seminário, passamos a maior parte do tempo lamentando a negligência no atendimento aos requisitos da dependência, essenciais ao desenvolvimento. Esse é também o ponto central deste livro. Na minha experiência, a abordagem no plano do desenvolvimento é o meio mais completo e efetivo de curar nossos ferimentos mentais. Acredito que esse método, que focaliza cada estágio do desenvolvimento, é exaustivo do meu seminário. Durante o seminário, descrevo as exigências normais de dependência da infância. Se não forem satisfeitas, chegamos à idade adulta com uma criança interior muito ferida. Se fossem satisfeitas, não seríamos adultos crianças. Depois de delinear as exigências de um determinado estágio, os participantes se dividem em grupos, revezando-se no papel de centro de atenção. Cada pessoa ouve as palavras positivas e de afirmação que devia ter ouvido quando nasceu, quando começou a andar, nos anos pré-escolares e assim por diante. Dependendo dos limites da pessoa, que é o foco das atenções, os membros do grupo acariciam, acalentam e oferecem validação para os seus sofrimentos da infância. Quando a pessoa ouve uma afirmação especial que precisava ter ouvido, mas que não ouviu na infância, geralmente começa a chorar, suavemente ou intensamente. Algumas das mágoas antigas e congeladas começam a se descongelar.
A quantidade depende da pessoa já estar ou não em processo de cura. Alguns já trabalharam bastante antes de entrar para o seminário. Outros nunca fizeram nada. Quase no fim do seminário, dou um tempo de meditação para abraçar a criança interior. Neste momento, muitas pessoas sentem uma intensa descarga emocional. Quando os participantes terminam o seminário, eu os encorajo a gastar mais tempo, cada dia, dialogando com sua criança ferida. Quando finalmente conseguem recuperar essas crianças e acalentá-las, começa a emergir a energia criativa dessas crianças maravilhas. Uma vez integrada, a criança interior torna-se fonte de regeneração e de nova vitalidade. Carl Jung chamava esse filho natural de criança maravilha, nosso potencial inato para exploração, encantamento e criatividade. O seminário me convenceu de que o trabalho com a criança interior é a forma mais rápida e poderosa de efetuar a mudança terapêutica nas pessoas. Esse efeito quase imediato me espanta até hoje. Normalmente, sou cético a respeito de qualquer cura imediata, mas este trabalho, aparentemente, inicia um processo de transformação duradoura. Alguns participantes, 2 anos após a experiência, escrevem afirmando que o seminário mudou suas vidas. Fiquei gratificado, mas um pouco confuso. Na verdade, não sabia por que esse trabalho produzia um enorme impacto em determinadas pessoas e quase nenhum em outras. Procurei uma explicação e um quadro começou a se definir em minha mente. Voltei-me primeiro para o trabalho de Eric Berne, o gênio criativo da análise transacional. A teoria da AT enfatiza o estado do ego infantil, que se refere à criança espontânea e natural que todos nós fomos um dia. A AT descreve também os modos pelos quais a criança natural se adapta às pressões e tensões da vida familiar na sua primeira infância. A criança maravilha natural está presente quando encontramos um velho amigo, quando damos uma gargalhada, quando somos criativos e espontâneos, quando ficamos maravilhados com um espetáculo excepcional. A criança adaptada ou ferida está presente quando nos recusamos a passar com o sinal vermelho, mesmo sabendo que está enguiçado, ou quando avançamos o sinal porque não tem ninguém por perto e podemos passar imunes. Outros comportamentos da criança ferida são crises de raiva, excesso de polidez e obediência, falar como criança, manipular e ficar emburrado. No capítulo 1, descrevo em linhas gerais as várias formas pelas quais essa criança contamina nossa vida adulta. Embora tenha usado a AT como meu principal modelo terapêutico durante muitos anos, nunca havia focalizado meu trabalho nos vários estágios do desenvolvimento pelos quais a criança interior passa na sua adaptação para sobreviver. Hoje, acredito que a falta de detalhes sobre o desenvolvimento é uma deficiência da maioria dos trabalhos de AT. Qualquer fase do desenvolvimento inicial da criança maravilha pode ser interrompida. Como adultos, podemos agir infantilmente, podemos regredir para o comportamento de uma criança que começa a andar, podemos continuar a acreditar em mágica, como um pré-escolar, e podemos emburrar e nos isolarmos como um aluno do primeiro ano primário que perdeu um jogo. Todos esses comportamentos são infantis e representam vários níveis de interrupção no desenvolvimento infantil. O principal objetivo deste livro é ajudá-los a recuperar sua criança interior ferida em cada estágio de desenvolvimento. Meu trabalho sofreu a seguir a influência do hipnoterapeuta Milton Erickson.
Erickson acreditava que cada pessoa tem seu mapa do mundo, único e pessoal, um sistema interno de crenças que é inconsciente e que constitui uma espécie de transe hipnótico. Usando a hipnose de Erickson, aprendi vários meios naturais de entrar em contato com os transes nos quais meus clientes já estavam e a usar esses transes para ajudar a expansão e a mudança. O que não percebi até começar a fazer o trabalho da criança interior foi que o nosso centro de sistema interno de crenças é formado pela criança interior. Regredindo na idade até o transe da criança que vive em nós, é possível mudar o centro do sistema de crenças direta e rapidamente. O terapeuta Ron Kurtz aprofundou minha compreensão da dinâmica do trabalho com a criança interior. O sistema de Kurtz, a terapia Haikomi, focaliza diretamente o material central. O material central é o modo pelo qual nossa experiência interior é organizada. Composto por nossos primeiros sentimentos, crenças e lembranças, o material central forma-se em resposta à tensão do ambiente da nossa infância. O material central é não lógico e primitivo. Era a única forma de sobrevivência que a criança mágica, vulnerável, carente e sem fronteiras conhecia. Uma vez formado, o material central torna-se filtro através do qual devem passar todas as novas experiências. Isso explica porque algumas pessoas sempre escolhem certos tipos destrutivos de relacionamentos românticos, porque outras veem a própria vida como uma série de traumas reciclados e porque tantas deixam de aprender com os próprios erros. Freud chamou essa necessidade básica de repetir o passado de compulsão de repetição. A grande terapeuta moderna Alice Miller a chama de lógica do absurdo. É lógica quando compreendemos como o material central molda nossas experiências. É como se estivéssemos usando óculos escuros. Por mais intensa que seja a luz do sol, sempre é filtrada da mesma maneira. Se os óculos são verdes, o mundo parece verde. Se os óculos são marrons, não vemos muito bem as cores vivas. Obviamente, então, se queremos mudar, temos de mudar nosso material central, uma vez que nossas experiências foram organizadas primeiro pela criança interior. O meio de mudar imediatamente o material central é fazer um contato com ela. O trabalho com a criança interior é um importante e um novo instrumento terapêutico e completamente diferente dos métodos de terapia do passado. Freud foi o primeiro a compreender que nossas neuroses e distúrbios de caráter são o resultado de conflitos não resolvidos da infância que se repetem durante toda a nossa vida. Ele tentou curar a criança ferida, criando um ambiente seguro para que ela pudesse emergir e transferir suas carências para o terapeuta. Este, então, faria o papel de pai da criança ferida, para que ela pudesse resolver seus problemas não resolvidos. A criança era, assim, curada. O método de Freud exigia muito tempo e dinheiro e, geralmente, criava uma dependência pouco saudável no paciente. Uma das minhas clientes procurou-me depois de 10 anos de psicanálise. Mesmo depois que comecei a trabalhar com ela telefonava ao seu analista 2 ou 3 vezes por semana, pedindo conselhos sobre trivialidades. O analista tinha se tornado, na verdade, o padrinho da sua criança interior. Entretanto, ele não estava realmente cuidando dela. Apenas ela tinha se tornado terrivelmente dependente dele. Um trabalho adequado a teria ajudado a recuperar e usar seus poderes de adulta para cuidar da sua criança interior. Neste livro, ofereço um novo meio de entrar em contato, recuperar e tratar devidamente a criança que vive em nós. Você deve fazer o trabalho sugerido, se quiser mudar. Compete ao adulto em você decidir-se a fazer este trabalho.
Mesmo enquanto você estiver no seu estado infantil, sua personalidade adulta vai saber exatamente quem você é e o que está fazendo. Sua criança interior vai experimentar as coisas da maneira que você as experimentou na infância, mas, desta vez, sua personalidade adulta estará presente para proteger e amparar essa criança, enquanto ela termina negócios importantes inacabados. O livro está dividido em 4 partes. A parte 1 estuda o modo pelo qual sua criança interior deixou de se maravilhar e como os ferimentos sofridos na infância continuam a contaminar sua vida. A parte 2 o conduz através de cada um dos estágios de desenvolvimento da sua infância, mostrando o que você precisava para um crescimento saudável. Cada capítulo contém um questionário que o ajuda a determinar se as carências da sua criança interior foram satisfeitas durante um estágio específico. Depois, eu o conduzirei através das experiências que uso nos meus seminários para ajudá-lo a recuperar sua criança interior em cada estágio. A parte 3 apresenta exercícios específicos corretivos para ajudar o crescimento e o desabrochar da sua criança, para ensinar como fazer com que adultos saudáveis satisfaçam alguma das necessidades da sua criança e para erguer limites protetores para a sua criança interior, enquanto você trabalha na intimidade dos seus relacionamentos. Esta parte mostra como você pode ser o progenitor cuidadoso que você nunca teve na infância. Quando você aprende a ser progenitor de si mesmo, não vai mais tentar completar o passado escolhendo outras pessoas como seus pais. A parte 4 mostra como sua criança maravilha emerge à medida que a criança ferida se cura. Você vai aprender a ter acesso à sua criança maravilha e verá que ela é a energia mais criativa e transformadora que você possui. Sua criança maravilha é a parte em que você mais se assemelha ao seu Criador e pode levar a um relacionamento imediato e pessoal com seu eu único e com Deus, como você compreende Deus. Esta é a cura mais profunda de todas, prometida pelos grandes mestres de todas as crenças. No caminho, eu também conto a minha história. Quando comecei este trabalho, há 12 anos, não podia imaginar a transformação no meu modo de pensar e no meu comportamento resultante da descoberta da minha criança interior. Antes dessa descoberta, eu minimizava o impacto da minha infância e idealizava e protegia compulsivamente meus pais, especialmente a minha mãe. Quando era criança, frequentemente dizia para mim mesmo: quando eu crescer e sair daqui, tudo vai ficar bem. Com o passar dos anos, compreendi que nada estava melhorando. As coisas estavam ficando piores. Eu via isso nos membros da minha família melhor do que via em mim mesmo. 10 anos depois da minha vitória sobre o alcoolismo, compreendi que eu era ainda conduzido e compulsivo. Em uma tarde chuvosa de uma quinta-feira, experimentei o que Alice Miller escreveu sobre sua criança interior. Eu não tinha coragem de deixar a criança sozinha. Tomei uma decisão que ia mudar profundamente a minha vida: deixar que a criança me conduzisse. Nesse dia, resolvi recuperar e defender a criança que vive em mim. Eu a encontrei apavorada, quase em pânico. A princípio, ela não confiou em mim e não queria me acompanhar. Persisti nos meus esforços, falando com ela, insistindo em dizer que não a abandonaria, e só assim consegui sua confiança. Neste livro, descrevo os estágios da jornada que me permitiu ser o guardião e defensor da minha criança interior, a jornada que mudou a minha vida.